Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do diagrama da dança de salão e eu sou Márcia Brasil. Caros amigos, a biomecânica dançal, a biomecânica em si foi definida com extrema propriedade por Haworth como o estudo da estrutura e da função dos sistemas biológicos utilizando os métodos da mecânica. E, segundo o professor e doutorado em física, o Sr. Nicolau Rodrigues, que foi quem fez a revisão de minha pesquisa, a mecânica é um dos ramos da física e é subdividida em 3 sub-ramos principais, conhecidos como a estática, a cinemática e a dinâmica. Neste workshop serão introduzidos termos específicos e dos conceitos que são usados na abordagem cinemática do movimento humano, aplicados no movimento dançal. Analisando o movimento dançal a partir de uma perspectiva mecânica, é prático separar movimentos dançais complexos em seus componentes linear e angular. Na maioria dos movimentos dançais envolve rotação de um segmento corporal em torno de um eixo imaginário de rotação, que passa pelo centro de uma articulação a qual o segmento está ligado. Quando as partes do corpo em movimento dançal estão constantemente sendo movimentadas em relação às outras, um movimento angular ou de rotação ocorre. Já no movimento geral, por exemplo, no aéreo dançal conhecido como panqueca, a dançarina é lançada de baixo para cima. Ela está em translação pelo ar enquanto, simultaneamente, gira em torno de um eixo central. Uma dupla de dançarino está em translação ao longo do caminho dançando na pista, graças ao movimento angular que ocorre nas articulações do quadril, joelho e tornozelo. O movimento dançal consiste mais em movimento geral do que em movimento linear ou angular isolados. Nos planos de referência anatômica, temos o plano sagital, o plano frontal e o plano horizontal ou transverso. Durante um samba no pé, por exemplo, o movimento dos braços e das pernas é geralmente para frente e para trás. Embora os planos de movimento passem através das articulações do ombro e do quadril e não pelo centro do corpo. Dançar a 2, na caminhada, é um movimento realizado no plano sagital. O movimento no plano frontal é do tipo lateral, de um lado para o outro. E um exemplo onde o movimento está neste plano é o famoso 2 para lá, 2 para cá, saída lateral e retorno frontal ao dançar a 2, como no samba e bolero, requerem movimentos no plano frontal, por parte de algumas articulações. Exemplos onde todo o corpo está em movimento no plano transverso inclui a rotação realizada por uma dançarina quando o parceiro faz o giro do assalto, ou o giro da bailarina, como também é conhecido. Caros colegas de profissão, chegamos à parte do segundo diagrama da dança de salão, em que vamos interpretar cada parte. A interpretação do diagrama, deste segundo diagrama, vai trabalhar causa e efeito, ação e reação. Tudo numa visão da física, da biomecânica, ok? Vamos interpretar a primeira parte do diagrama cinemática angular e dinâmica da biomecânica. O comunicador analisa se o ritmo é com compasso binário, ternário ou quaternário. Entretanto, o que é ritmo na visão da biomecânica, da física, da mecânica? Ritmo dançal é o tempo gasto para cobrir uma dada distância e é medido em colcheia por centímetro. Segundo Susan Hall,
A rapidez e a velocidade são duas grandezas que incorporam conceitos de distância e deslocamento. Esses termos são frequentemente usados como sinônimo na conversação informal, mas em mecânica eles têm significados precisos e diferentes. A rapidez é uma grandeza escalar e é definida como a distância percorrida dividida pelo tempo gasto para percorrê-lo. Velocidade é a mudança de posição ou deslocamento que ocorre em um dado intervalo do tempo. Como a velocidade se baseia no deslocamento, ela é também uma grandeza vetorial. Uma mudança na velocidade de um corpo pode representar uma mudança na sua rapidez, na direção do movimento ou ambos. Colegas de profissão, o sistema métrico geralmente é metros por segundo, quilômetros por hora. Na dança, nós trabalhamos quando fazemos um movimento em centímetros e não podemos marcar em segundo porque nós trabalhamos com, por exemplo, colcheia ou semínima, e ela depende do andamento que quem fez a música colocou. Por exemplo, você pode dançar um samba rápido ou um samba lento, você vai estar dançando em colcheia semínima. Só o que muda é o andamento, mas continua sendo colcheia semínima. Então, eu proponho um sistema métrico dançal, onde as unidades de rapidez e velocidade são centímetros por colcheia, ou posição por colcheia, e posição por semínima, e ainda passo por compasso. As unidades de aceleração são unidades de velocidade divididas por unidade de tempo. Se ao dançar a dois, uma dupla de dançarinos aumenta a sua velocidade em uma posição por colcheia, a cada colcheia, a aceleração da dupla de dançarinos será de uma posição por colcheia por colcheia. Em termos matemáticos, é mais simples expressar a aceleração do dançarino como uma posição por colcheia ao quadrado. A aceleração pode também assumir um valor negativo. A aceleração negativa indica que o corpo em movimento do dançarino tornou-se mais lento ou que sua velocidade diminuiu. Por exemplo, no samba sextenário, ou famoso samba de gafieira, quando a dupla de dançarinos temporiza a terceira posição do passo base, nos primeiros dois tempos podálicos, até parar em outra posição de base, a aceleração é negativa. Se você lembrar, você não dança colcheia semínima. O que aconteceu quando você dança o terceiro movimento? Ele é mais lento, porque ele é o dobro do tempo da colcheia. Então, se torna uma aceleração negativa. Considere o caso do bolero na figura do giro posterior látero esquerdo, o giro que você faz da dama no bolero, em que o dançarino, a dançarina, a partner, ela move-se cada vez mais rápido pela influência do deslocamento ser cada vez maior. Porém, o ritmo dançal será o mesmo, exigindo uma aceleração corporal, não dançal nem musical. Neste caso, o dançarino ganha velocidade linear corporal. Em outro caso, a aceleração é igual a zero sempre que a velocidade for constante, isto é, quando velocidade 1 e velocidade 2 forem iguais. Por exemplo, na metade de uma pista de salão de 30 metros, a aceleração deveria ser aproximadamente zero, porque neste ponto a dupla de dançarino deveria estar caminhando, dançando o passo unário sincopado a uma velocidade constante de um passo por semínima. Esse unário sincopado nada mais é que o famoso 1 e 1. 1 e 1, esquerda, direita. Ali você está fazendo cada passo em semínima. Bem,
Agora nós vamos entrar no passo por compasso. É legal essa parte porque a gente vai entender ritmos, como são feitos os movimentos dentro do compasso. Então, vocês veem aí no quadro ritmos, compasso, 4x4, 3x4, 2x4, número de compassos que se usa para fazer um passo inteiro base, o número de sílabas, quantos tempos você gasta para fazer aquele passo básico. Então, vamos começar com a valsa, sextenário sema. Ela é 3x4. Se vocês observarem, o primeiro passo é em mínima, depois semínima, semínima, aí volta a mínima, que equivale a 2 tempos. E se você observar o número de compassos, são 2 compassos e 2 terços. E são octotempos, ou seja, 8 tempos que se usou para fazer esse passo base. Mas tem quem dança o staccato, que é aquele que ela faz em semínima tudo. Então ele é 6 tempos e usa apenas 2 compassos. Já o tango, você observa que ele é um compasso 4x4. Você começa um movimento em mínima, depois semínima, semínima, mas é um hiato. De novo um hiato, semínima, mínima, 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 outro hiato de 2 semínimas, encerrando com uma sema. E se vocês observarem, para fazer um passo básico, precisou-se de 4 compassos, 4x4, e o número de sílabas foram 16 tempos. Ou seja, foram 16 tempos musicais. Se vocês observarem aqui, o merengue, ele usa 1 compasso e meio, e ele usa 6 tempos. Já o samba e forró, são vários tipos, né? Ele vai de 2 compassos, 1 compasso, quadritempos, de tempos, porque são formas diferentes de se dançar o mesmo samba e o forró. São várias formas de se dançar, então, dependendo da forma, usa-se uma quantidade de compassos e outras de quantidade de tempos musicais. Se vocês observarem o tchá-tchá-tchá lá embaixo, ele é octotempos, 2 compassos. Apesar de ele ser octotempo, se você olhar lá no tchá-tchá-tchá, ele é decinário de nobre. Então, se ele é decinário, porque são 10 movimentos, mas desses 10 movimentos usa apenas 8 tempos, porque 4 movimentos são feitos em colcheia, e a colcheia é metade de uma semínima. Então, são 4 movimentos dentro de 2 tempos, ok? Se observarem aqui, é interessante, porque o pagode, ele tem 2 formas de se dançar. O decinário célere e tem o sextenário bipausado. É interessante que nas 2 formas, vocês observam que o passo do cavaleiro é de um jeito e o da dama é do outro. O que difere a dama do decinário célere para o bipausado é que ela coloca uma pausa onde haveria o célere, que é 2 movimentos de semicolcheias. E se você olhar embaixo, no two-step, ele é sextenário de mobile, apesar de você dançá-lo parecendo com o nário sincopado, mas não é, porque você faz muitos hiatos. E se vocês for ver, ele usa 1 compasso. Agora nós vamos observar melhor esse passo curioso que é o pagode. Para entendermos melhor o sinal musical do pagode, que está em vermelho, duplicado, vamos analisar a melodia musical.
ela raramente aparece sozinha. Costuma ser acompanhada de aglomerados de sons que lhe constituem uma espécie de vestimenta, como vocês estão vendo aí no slide. Esses aglomerados de sons são os acordes, que na dança são os movimentos que a gente faz no tronco, nos braços e nas pernas. E se chama de contraponto quando existem duas ou mais melodias simultâneas. E se você observar, existem melodias simultâneas ou melocóricos, referente a coreografias simultâneas ao mesmo tempo aqui no pagode. Por exemplo, se você olhar bem no slide, as duas pernas da dama se movimentam simultaneamente em todos os movimentos. Se você observar, o tempo da dama é diferente do cavalheiro. Se você olhar na fotografia do cavalheiro, tá o primeiro movimento ele fazendo em colcheia igual a dama. Porém, se vocês olharem o sinal que está do lado dela, é em cima e embaixo, ou seja, são dois movimentos porque ela usa as duas pernas ao mesmo tempo. E o mais curioso é que se você olhar, o segundo movimento é colcheia, o terceiro é colcheia, mas quando chega no quarto e quinto movimento, ela faz em semicolcheia, enquanto que ele faz uma pausa. Isso é um estilo. Por exemplo, já tem outros homens que preferem dançar marcando com a mesma perna direita os dois tempos e depois a esquerda os dois tempos. Mas a dama não, ela pode fazer dessa forma. Só muda naquele em que o cavaleiro força ela a fazer uma pausa onde ela não usa essas duas semicolcheias que você está vendo aí. Então isso a gente poderia dizer que há um contraponto na escrita bidançal ou na forma de se dançar a dois. Aqui chegamos ao fim da parte sonora musical. Estudamos tempos, compasso, estudamos os passos por compasso, para que o dançarino e a dançarina estejam prontos para começar, que é a parte tátil, que é a comunicação tátil que ele vai começar a fazer agora no próximo estudo. Nós vamos ver essa comunicação tátil de uma forma biomecânica. Nós vamos compreender a causa e efeito. Aqui, primeira causa, ação e reação. Vamos trabalhar a ação, em que o comunicador envia pelo tato direção, sentido, velocidade, força para o receptor, que aí começa a reação. Agora vamos começar a compreender o que é cinemática angular. É o movimento angular e um movimento rotacional em torno de um eixo. Entender o movimento angular é particularmente importante para estudiosos do movimento humano unibidançal, pois os movimentos voluntários do dançarino ou dançarina envolvem rotação de um ou mais segmentos corporais em torno das articulações. Então, precisamos compreender os nomes técnicos que se dão às aberturas dos movimentos da perna e do braço, até quantos ângulos eles vão. Vamos conhecer os termos técnicos da biomecânica. Por exemplo, o movimento da perna para frente, na biomecânica, no eixo sagital, se chama flexão vertical. E você vê que ele vai de 0 a 90 graus. A rotação externa e interna, você observa ali que ela vai de 0 a 50 graus para cada lado. A abdução horizontal, você pode ver pelo slide que é o movimento de você abrir os braços na forma horizontal. A gente usa muito esse movimento
quando vai fazer a posição ao dançar a 2. E você vê que ela vai também de 0 a 90 graus. E a adução horizontal nada mais é que o retorno da posição que está ali no slide para você ver, voltando o braço que está aberto até a frente do corpo. A hiperadução horizontal é quando o seu braço está na posição normal e você leva ele para a sua esquerda, ou dependendo do braço que você for utilizar, e você observa que ele vai até 45 graus. E você já observa aí no slide que tem a abdução que vai de 0 a 180 graus, isso numa visão frontal. Já nesse slide, você observa a extensão que ela vai, a flexão, perdão, vai de 0 a 180, ela volta em extensão até 0 graus, na posição normal, e para trás, poderia se chamar de hiperextensão, ela alcança até 60 graus. Aqui, já numa visão transversal, você já observa a hiperabdução horizontal, ou seja, é no paralelo do seu corpo para trás. Usa-se muito esse movimento quando o cavalheiro vai fazer a saída lateral na dama. Ele é obrigado a fazer uma hiperabdução. Agora nós estamos falando uma hiperabdução vertical e numa visão frontal, ok? Se observa que ela vai do ombro até lá em cima e alcança 90 graus, mas é uma visão vertical, é uma hiperabdução vertical. Aqui nesse slide mostra a abdução vertical das pernas. Observa que é uma visão frontal, né, e que ela atinge também de 0 a 90 graus na lateral. Dinâmica. Dinâmica é a parte da física que descreve a evolução no tempo de um sistema em relação às causas que provocam as alterações do estado físico ou do estado de movimento. Em outras palavras, dinâmica é o estudo das forças associadas, incluindo as que provocam o movimento e os que dele resultam. Se vocês observarem nesse slide, aqui mostra a terceira lei de Newton, ação e reação, que a gente vai analisar daqui para frente. Se você observar, existem forças contrárias. Se é 50 de força para lá, 50 para cá, ao contrário. Por isso que é complicado você dançar com uma dama, uma partner, em que ela não cria uma certa resistência na coluna escapular, perdão, na cintura escapular. Isso dificulta a condução para o comunicador tátil aplicar a força, que é extremamente importante, inclusive porque esse tipo de força que é muito usada é a chamada força constante. Essa força constante acontece algumas vezes serem forças variáveis, mas a maioria é constante, ok? Nesse processo de ação e reação, nós vamos trabalhar a primeira parte, que é causa e efeito. Então, a primeira parte é a ação, em que o cavalheiro envia pelo tato a força, ou constante ou variável, para o receptor. Então, quais são as características dessa ação e reação, desse processo da força? É o módulo, que é o mesmo, a direção dos dois é a mesma, os sentidos é que são opostos. E aqui mostra força de PA e força de AB, a resultante. O tipo de força é de contato e é tensora. E quais são os músculos que trabalham essas forças? Por exemplo, se você observar o bíceps e o braquioradial, eles trabalham
no sentido para a direita, para frente e para trás. Já o extensor dos dedos, o extensor radial do carpo, o flexor radial do carpo, o flexor profundo dos dedos, eles trabalham o sentido para a direita, para frente, para trás e rotação. Já o deltoide, ele é muito usado para a direção horizontal. Bom, nós trabalhamos a parte auditiva, sonora. Agora nós conhecemos a força, que é constante e variável, que o comunicador tátil aplica no receptor para que ele compreenda a comunicação tátil. O que a comunicação tátil emite? Ela emite esses sinais de direção, de sentido, ok? Lembra que nós verificamos que o receptor, tanto o receptor quanto o comunicador enviam pelo proprioceptivo, isso a gente trabalhou na apresentação do primeiro diagrama, que ele envia pelo proprioceptivo direção, sentido, velocidade, força para as suas pernas. Isso os dois fazem para começar assim, lembra, extralinguística, os passos, que aqui no caso nós vamos primeiro conhecer os músculos que trabalham esse processo. Aqui nesse slide a gente observa os flexores, que é o nervo femoral, os adutores, é o nervo obturatório, e nós observamos aqui nos extensores o nervo glúteo inferior, os abdutores, quando a gente faz abdução lateral, é o nervo glúteo superior. Aqui já são os músculos rotadores laterais do fêmur. Esses são muito usados no balé, né? Você pode observar que eles utilizam muito. Aqui a gente tem a vista anterior, a vista lateral e a vista posterior. A parte dos joelhos, eles trabalham a flexão e extensão. É interessante observar aqui que a extensão são o agonista que está agindo e na flexão é o antagonista. Achei interessante mostrar esse slide para vocês observarem. Lembra no primeiro diagrama, quando a gente mostrou a comunicação proprioceptiva? Aqui vocês estão vendo que parte do cérebro, tanto para flexão quanto para a extensão. Aqui nós terminamos a parte do quadril, da cintura pélvica, os movimentos da coxa, do quadril, do joelho, né, todos esses movimentos para a gente começar a trabalhar a cinemática. Vamos então conhecê-la? Cinemática linear, cinética. Vamos trabalhar hoje a parte do efeito. Essa parte é importante do diagrama da dança de salão de biomecânica, porque ele vai trabalhar, nós vamos compreender, interpretar essa quarta parte, que é a causa, ação e reação. Realizam os passos nos compassos, mostrando forma, padrão e sequências do movimento linear em relação ao tempo. Em outras palavras, cinemática é o estudo do movimento dos corpos em relação ao tempo na dança, o tempo musical, e a velocidade do movimento sequenciado nos segmentos corporais. A cinemática linear envolve o estudo da forma, padrão e sequência do movimento linear em relação ao tempo. E como é cinemática linear cinética? Cinética nada mais é que a energia cinética, quando um corpo de massa está se movendo a uma velocidade, ele possui energia cinética e que é dada pelo demonstrativo abaixo. Já que cinemática linear envolve o estudo
dentre outras, a sequência do movimento linear em relação ao tempo, nada melhor que a gente conhecer o trajeto. Então, vamos conhecer a trajetória no plano frontal, em que a trajetória pode ter um referencial, ou ser retilínea, curvilínea, ter uma parábola ou círculo. Essa é uma visão de quando observamos e estamos vendo um casal dançando o passo do cruzado do samba. Nós estamos vendo. Aqui nós estamos olhando. Lembra a diferença entre ver e olhar? Aqui nós estamos olhando com uma forma intelectual da biomecânica. O professor olha o dançarino dessa forma, em posição ou espaço. Vamos compreender? Na biomecânica nós temos a posição inicial, que vocês vão compreender no próximo diagrama o que seria esses três movimentos da dança que antecedem a posição original na biomecânica. Aí vocês observam que tem o tempo musical, que tem a medida, são 75 centímetros, nós já começamos da posição de origem, já com 4 colcheias, e aí vocês observam que vão aumentando gradativamente tanto a distância quanto a quantidade de tempo musical. Nós chegamos à posição final com 675 centímetros e um total de tempo de 24 colcheias. Essa é uma visão da biomecânica. E é extremamente importante o sentido, porque nós compreendemos que a direção é horizontal e vertical, e os sentidos são, como mostra aqui no slide, no vertical, tanto quanto no horizontal, esquerda, atrás, à frente, à direita. Isso vale tanto para o vertical quanto para o horizontal. Já nesse slide, nós estamos observando numa visão vertical, onde além de frente, atrás, esquerda, direita, nós temos o diagonal da esquerda à frente, o vertical diagonal à frente. No vertical ainda nós temos o diagonal à direita. Atrás, no vertical, nós temos diagonal à esquerda, diagonal atrás e diagonal à direita. Aqui entramos na direção horizontal e do mesmo modo nós temos diagonal à frente, à esquerda, à direita. Nós temos diagonal da direita, nós temos diagonal da esquerda. Na parte de trás, da mesma forma, temos diagonal à direita, diagonal à esquerda e diagonal atrás, tanto da esquerda quanto da direita. Ao trabalharmos o impulso, nós observamos a posição inicial, a posição de origem e a posição final. Nessa primeira parte, nós estamos observando a posição inicial, que são 3 movimentos, 3 posições, antes da posição de origem. Pode notar que vem o tempo, que é uma colcheia. Você está trabalhando 75 de força e é vertical à direita. No outro você vai vendo que é vertical à direita, já no outro que é a posição de origem é horizontal à frente. E nas outras posições você vai observando o tempo e o aumento das colcheias, até chegarmos na posição final. E ali nós temos o resultado de todo o processo, de todo o passo da dança do samba cruzado. Então vamos analisar os vetoriais. Módulo 25 centímetros por colcheia, a direção horizontal, sentido direita, esquerda, à frente, atrás, diagonal, sentido horário, horário e anti-horário, trajetória, referência inicial solo e movimento, ou seja, retilínea. A posição ou espaço, inicial
0, tanto tempo quanto centímetros. Origem já são 3 posições por semínima. Final, 20 posições por semínima. Continuando, nós temos o resultado do tempo, que começa com a posição de origem de 4 colcheias e a posição final de 24 colcheias, num total de 24 colcheias, 12 semínimas, total 24, sendo colcheias 12, semínimas 6 e compassos 6. Distância, o resultado foi inicial, a origem 75 centímetros, a origem final 675 centímetros, num total escalar de distância 6 metros e 75 centímetros. E fica uma pergunta em haver, uma incógnita. E o deslocamento? Temos essa resposta, o resultado desse trabalho? Então, vamos resolver esse deslocamento do cruzado do samba num plano transverso, numa visão aérea. Aqui nós observamos numa visão aérea, no plano transverso, em que a dama, aqui no caso os passos da dama, a perna direita e a perna esquerda, e ela começa com o movimento da direita, ali tem o número 1, e aí vai para o número 2, e assim sequencialmente. Até a gente chegar no último movimento, que o passo encerra com a perna esquerda, como você observa ali numa cor mais clara à frente. Com isso, nós já temos uma visão geral de todo o percurso do movimento do cruzado do samba e onde ele se encerra. Agora cabe a nós conhecermos o deslocamento. E com isso nós colocamos uma reta, aqui no caso em diagonal, onde começa da posição inicial e a posição final, que é assim que se trabalha o deslocamento, ignorando os outros percursos. Com isso, a gente vai usar o quê? A hipotenusa, ou na verdade a gente vai trabalhar com Pitágoras, onde a gente tem 70 em cima, 45 ao lado, e vamos fazer o cálculo de Pitágoras, onde nós chegamos 45 ao quadrado mais 70 ao quadrado, totalizando 2.025 mais 4.900, em que nós chegamos a 6.925, onde trabalhamos raiz quadrada e dá um total de 83.021 e blá, blá, blá. Em resumo, nós temos deslocamento 83 centímetros, horizontal, diagonal à direita. Aqui encerramos primeiro a visão sonora, depois a visão tátil, que trabalha a força, tipo de força que a gente aplica. Depois nós trabalhamos os músculos na biomecânica, que são os que praticam a força, inclusive nas pernas, que vai praticar a cinemática. E ao chegarmos à cinemática, trabalhamos agora a compreensão da trajetória numa visão da biomecânica. Aqui nós estamos representando com a escrita bidansal, em que apresenta o movimento sendo feito nas variantes de uma biomecânica, de uma linguística, e que no próximo e último diagrama da Dassalon será apresentado na sua morfologia e sintaxe. Agradeço a todos que chegaram até o final dessa apresentação do segundo diagrama da dança de salão. E se vocês observaram, eu não estou no vídeo, eu não apareço, porque o meu objetivo é que apareça o conhecimento. O conhecimento é que é importante, eu não. Eu quero, assim, que se vocês gostaram do conhecimento, que vocês gravem este vídeo do YouTube, porque eu não estou pedindo para vocês marcarem sinalzinho de ok, de que vocês gostaram, eu não estou pedindo nada, porque eu não sei por quanto tempo o YouTube vai manter esses vídeos.
porque meu objetivo é que, se vocês gostarem, copiem, levem. Eu não quero levar fama em cima disso, eu quero que o conhecimento, sim. Se alguém gostou, se alguém gravou, eu já sou a pessoa mais feliz do mundo que promove o conhecimento. Ele sim é que vale a pena, tá bom? Obrigado àqueles que querem aprender e ter um respeito pela dança de uma forma legal, com carinho, com cultura. Obrigada.